Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks de qualidade, um Nerd Talks entrevista especial, né? Trouxemos mais uma convidada especial, não é isso mesmo, Ítalo? Isso aí, meu amigo Ed. Estamos aqui hoje para mais um grande voz do nosso Brasil. Vamos conversar com a Sandra Mara e vamos ver o que mais além da voz, que a gente conhece ela, talvez em outros ramos aí também, outras vertentes. Vamos conversar com ela um papo legal aqui e saber mais sobre ela. Por favor, o nosso colega Ítalo já fez a apresentação, mas Sandra Mara, por favor, apresente-se. Ê! Eu sempre me sinto muito honrada, porque parece assim, sabe aqueles cantores de axé, de sertanejo, sei lá o quê, que mal abre a boca e tem aquele público imenso que grita. "Ê!" Então eu entrei hoje fazendo isso por mim mesmo, Mas pra gente tendo que aqui é como se você fosse desse patamar para cima. Amém, amém, muito obrigada. Eu fico muito honrada, como eu disse. Aí eu entrei já me homenageando e me festejando para que o nosso Melhor. bate-papo seja um papo assim bem gostoso, bem legal e que eu consiga contribuir com o contínuo afeto que vocês têm pela minha profissão e pelo que eu faço e que vocês sigam nos apreciando, porque a gente precisa disso para manter o nosso trabalho vivo, para manter a nossa arte. E no final é isso aí, é uma troca justa, porque eu faço pensando em vocês, e aí no final vocês acabam retribuindo, porque vocês reconhecem isso. É muito bacana. Muito obrigada. Então, eu sou a Sandra Mara, dubladora, obviamente sou atriz para ser dubladora, e tô aí nessa estrada há uns quarentinha somente. Poxa, ô Sandra, primeiramente eu quero agradecer por essa honra e oportunidade única de estar conversando com você. Sei que você já ouviu isso muito e continua ouvindo, eu espero que continue ouvindo bastante, que você fez parte da minha infância, tá certo? E Isso é para muito minha lindo, isso é muito lindo. Não tem época melhor na vida do que a infância. A época que você não tem responsabilidade, a época que você não tem nenhum tipo de preocupação, é a época que não existem medos, né? É a época da descoberta de tudo. E aí, de repente, eu estar lá nesse lugar tão bonito, tão gostoso, tão maravilhoso com tanta gente, é muito legal. É uma honra muito bacana, muito. Sandra, eu quero te perguntar, você 40 anos de dublagem, quando você começou, em que estúdio? Fala um pouco da sua carreira artística e da sua carreira na dublagem, por favor. Então, eu, na verdade, como muita criança, virei. Porque assim, a gente tem que ter uma formação de ator para ser dublador. Eu não cheguei a fazer a formação, porque quando eu comecei com 14 anos, não era obrigatório, não tinha nenhuma necessidade. E até hoje é assim. As crianças que começam dublando, elas vão até os 18 anos dublando sem nenhuma regra de necessidade de capacitação profissional. Porque a dublagem, como ela é muito intuitiva, ela é é assim como ser ator, né? Ou você é ou você não é, não tem muito jeito de se escapar disso aí. Então, eu comecei lá, eu estava na escola, minha irmã tinha um amigo, esse amigo falou pra gente de um teste que estava tendo de dublagem na BKS, e aí a gente foi lá, a Disney acho que estava querendo fazer o Clube do Mickey dublado, já né, com uma versão brasileira, mas eu acho que estava estreando no Brasil, eu não sei muito bem, porque eu também não me liguei muito na época, mas precisava que fossem crianças dublando e não os adultos como era antigamente. Porque antigamente era sempre adulto que dublava as crianças, né? Principalmente as mulheres. As mulheres faziam os meninos e as meninas pequenininhas, né? E eles estavam querendo acabar um pouco com isso. E aí a gente foi lá fazer esse teste, um monte de gente da escola, um monte de gente, talvez uns 15, 20, não sei, talvez umas 15, 20 crianças, adolescentes, vamos dizer assim. E só eu passei no teste. Ninguém mais passou no teste. Exatamente. E eu fui assim, então, Predestinado. né?
É. Aí o Garcia Neto, que fez o teste, que foi com todo mundo, no final ele falou para mim se eu queria continuar indo lá toda tarde, que ele ia ministrar um cursinho, ia colocar na tela alguns trechos de filme, ia explicar o beabá da dublagem, mostrar para a gente como é que funcionava, os tipos na tela para a gente poder entender desses tipos e aí tentar encaixar vozes em cima dessas imagens. Tudo bem, quero. E aí comecei a ir lá, eu ia toda tarde, depois da escola eu ia para lá e ficava lá. E aí uns 2 meses e meio, 3 meses depois, mais ou menos, eu comecei já a dublar, porque aí eles já começaram a ter a necessidade de fazer o tal do programa Clube Mickey, e tinham várias crianças na apresentação, e não tinha criança suficiente, tanto é que eu dublava duas meninas ali da apresentação e tinham outras pessoas comigo na época, gente mais velha, gente mais. Não, mais novo que eu não. Acho que todo mundo mais ou menos da mesma idade que ficou por ali e os mais velhos. E aí a gente começou a dublar e foi assim que eu comecei, sem nenhuma pretensão e sem nem entender o que eu estava fazendo. Porém, devo dizer que eu cheguei lá e não estranhei nada, não achei nada absurdo, não achei nada incompreensível. Apesar Não de que acho naquele difícil. tempo não, assim, não achei, né, na verdade. Naquele tempo, ninguém sabia muito o que que era dublagem, né? 40 anos atrás, a gente sabia que aquelas vozes não eram as vozes é, do filme original, mas a gente não sabia como se dava aquele processo. A gente sabia que eram vozes meio que coladas ali, né? A gente sabia que os Flintstones eram dublados, eram feitos com vozes brasileiras, mas a gente não sabia como se dava todo aquele processo, né? Sei lá, Ginny é um gênio, a feiticeira, Perdidos no Espaço, aquelas coisas que eu assistia. E aí fui descobrindo isso, porque lá na BKS dublava um monte dessas coisas aí, né? E aí fui descobrindo devagarinho como é que funcionava e aí iniciei na profissão dessa forma, assim, meio despretensiosamente mesmo. E você falou dessa que você começou aí com os 14 anos, mais ou menos, e desde É. então você trabalha só com a questão da dublagem, como atriz e tudo mais, ou você teve outras profissões também? Não, na verdade eu trabalhei até assim, sabe aquela coisa de adolescente também, assim, 18, 17 anos, querendo dinheiro para comprar suas coisas, etc e tal. Então eu trabalhava em loja e né, períodos de Natal e Ano Novo, assim, sabe que eles pegavam pessoas, Precisa comprar comida e tudo mais. exato, para fazer aquele período de Natal e Ano Novo, eu fazia isso, fazia essas coisas também. Mas não chegava a ser minha profissão, porque se eu tinha que ir trabalhar na loja, mas me chamavam para fazer alguma dublagem, se eu tinha alguma escala de dublagem, eu ia para a escala de dublagem, eu não ia para a loja, entendeu? Era E mais fiz como as. um extra mesmo. Hã? Era mais como um extra mesmo que você fazia. Não, extra, total, total. A única profissão que eu conheci na minha vida foi essa. Obviamente, depois ela acabou se alargando, porque quando eu já comecei a dublar lá na TVS, porque a dubladora que a gente fazia Chaves, novelas mexicanas e etc e tal, era dentro da TVS, eu passei a conhecer as produções de outros programas. E ali Ah, é que eu comecei a entrar no mundo artístico, né? Porque eu fui fazer novela mesmo como atriz, aí fazendo a novela, eu com um ator em particular, ele estava fazendo uma peça, ele falou para mim que estavam fazendo uma substituição lá na peça, que precisavam de uma menina como eu, se eu não queria fazer, aí eu fui fazer teatro, e aí uma coisa foi puxando a outra, entendeu? Acabei estudando depois teatro mesmo na Itália, quando eu morei na Itália, que eu passei 8 anos na Itália, então lá eu estudei mesmo, mas assim, aqui, todo esse período, tirei o DRT com 18, com menos. É porque quando surgiu a Lei 6533 de regulamentação dos atores, eu ainda não tinha 18 anos, mas eu já fui tirar o registro, como todo mundo na época. Então, eu tenho um registro de atriz já de muito tempo. Então, eu já era capacitada e o tempo de serviço foi que acabou me capacitando. Como eu estava já tinha dizendo, eu estudei. currículo para isso. Exato, como eu estava dizendo, eu estudei na Itália, mas eu já tinha o currículo todo e já trabalhava no Brasil. Quando eu fui para a Itália, eu já trabalhava no Brasil há mais de 10 anos. Havia mais de 10 anos que eu trabalhava. Então, para a Itália eu já tinha bastante tempo de profissional já. E Sandra, eu tenho que te perguntar,
40 anos de profissão, 40 anos de estrada. Uhum. E como era naquela época a dublagem? O que que mudou de lá para cá? Você acha que melhorou? Você acha que não? Acha que poderia ter preservado alguma coisa? Qual que é a sua opinião nesses 40 anos de dublagem? Eu não sou saudosista, não, sabe? Eu não sou daquele tipo de pessoa que fala, ai, no meu tempo, ai, porque Lara. Não, eu acho que o mundo tá andando, as coisas estão acontecendo, tá evoluindo, então tá tudo certo. Mas, assim, naquele tempo era a dublagem daquele tempo. Na tela, era uma tela o filme não vinha em videotape, não tinha ainda a possibilidade de dublar em videotape quando eu comecei. Então, estava se começando os rudimentares. Acho que nos Estados Unidos podia ter alguma coisa um pouco mais efetiva, mas o Brasil estava bem elementar ainda. E a gente, então, tinha uma tela com um filme em película, 16 milímetros. Fosse o Chips que passava na. Acho que passava na. Acho que é Qual na que era? Globo ou na TV Não, Tupi? Não, não, Tupi não existia não mais. é Tupi, não. Chips é aquela série policial, Mundo E não, Containado. não é policial, eles eram tipo um DSV, vai, eles ficavam patrulhando a estrada, os Sim, chips. teve um filme California remake também. Highway Patrol, acho que se chamava. Hã? Teve um remake. Eles fizeram um filme da série, mas o filme nem chega perto da série. Ah, não, a série era muito bacana, eu gostava, eu assistia a série. Então, os chips, ou qualquer, os Flintstones, ou filme, ou como que fosse, vinha sempre nesse mesmo formato, 16 milímetros. Ou seja, os 16 milímetros era uma tela bem grande, lá no fundo de um estúdio enorme. Então, a gente ouvia, a gente usava um fone só, assim, ficava só com o fone no ouvido, a gente ouvia original, e aí a gente ensaiava enquanto estava ouvindo esse som original. Quando você gravava, esse som sumia. Então você ensaiava, por que são chamados anéis? É uma série de informações assim que para os leigos fica curioso, né? A película ela era cortada mesmo, cortada com a gilete e juntava-se um bloquezinho de 3 minutos, 3, 2, 1. Aí começava a passar o filminho. Então, o estúdio era muito grande porque eram projetores, dois projetores lá em cima, na parte de cima assim do estúdio, que mandavam a imagem para essa tela. Então, enquanto um projetor era carregado, o outro projetor estava projetando na tela a imagem. Então, a película era cortada a cada 20 segundos, se colocava esse bloquezinho, e esse pedaço de película, ele era enroladinho e era colocado dentro de casulos, numa mesa grande, cheia de casulos, assim, de buracos. Então, esses ali eram chamados de anéis por isso, porque eles eram enroladinhos como se fosse um anel. E aí eles eram montados nesses projetores, tinha esse bloquezinho de 3, 2, 1, aparecia o 3 na tela, né? 3, 2, 1. Aí começava a passar a imagem. Aí a gente via a cena, ensaiava, aí 3, 2, 1, ensaiava de novo, ensaiava quantas vezes fosse necessário, com o texto traduzido na nossa frente. Naquela época, quem tivesse naquele anel o ator que tivesse, por exemplo, se a cena fosse composta com 3 pessoas, vamos dizer, o pai, a mãe e a filha, que eu sempre era a criança ou a filha da época tal, se meu pai e minha mãe estavam na mesma cena, todo mundo gravava junto. Então a gente ensaiava as falas. Então vamos dizer, abria o anel, vamos dizer, depois desse 3, 2, 1, abria o anel, a mãe chegava e falava: Filha, vem jantar. Aí o pai falava: Ela não come direito, essa menina? Aí eu falava: Já estou indo. Então vamos dizer que essa fosse a cena. Então todo mundo gravava junto, entendeu? Aí a gente ouvia com esse fonezinho. Quando gravava não tinha mais som, então a gente tinha que olhar para a tela e lembrar, decorado mesmo essas falas, e gravava. E era assim que se fazia. Até que na TVS, lá na dubladora da TVS, foi que se começou a gravar em videotape. Então não tinha mais esse topzinho, esse bloco de 3 minutos, 3 segundos. Já era diretamente, corria o tempo inteiro, a imagem corria o tempo inteiro, e aí eles tinham uma banda com time code. Esse time code zerava no início do filme, da série, ou do episódio, ou do capítulo, e ia até o final. E era ele que amarrava o som gravado numa banda separada, entendeu? Mas aí também, quando gravava lá,
ia todo original. Então, o que acontecia? Precisava se refazer os passos, o copo, água caindo no copo, de, sei lá, de chave, tudo que tivesse de barulho na cena era refeita com a sonoplastia. Mas foi um avanço e foi um momento diferente também, até a gente chegar naqueles gravadores JVC. Ali era colocado uma fita de vídeo como aquela que a gente alugava antigamente para assistir em casa, era colocado ali, tinha um gravador à parte com uma fitinha, aí já era uma fita magnética fininha. Esse gravador era operado ambos juntamente pelo técnico de som, e a gente já gravava nesse DA, que era um outro sistema. E aí até passar para o Pro Tools, que é o que a gente, no início dos anos 2000, começou a ter essa nova tecnologia. Ela vem se aprimorando e hoje em dia a gente grava nessa plataforma, esse Pro Tools. E você falou Fala. do começo lá quando você começou, vocês faziam a dublagem, se tivesse 5, 6 pessoas na cena, todo mundo junto. A gente estava conversando com o Sérgio Rufino e ele falou que sente saudade disso, um pouco dessa interação, que hoje a maioria das vezes faz o serviço, o trabalho é mais separado, você meio que tá ali sozinho e tudo mais. Ele falou que sente falta dessa interação. Isso também você acha que você não sente falta? Não, Eu não teve acho essa somente, assim, eu vou te dizer que já faz tantos anos que a gente grava sozinho que eu já não sinto mais falta. Mas eu acho, porque a gente vai se habituando. Sim, cai Infelizmente é meio que assim. na rotina, se acostuma. Exato. E hoje em dia tem uma necessidade, é a pressa. Tem muita pressa, E isso sabe? foi uma Hoje em coisa que dia ele você falou entra também, o aqui, tempo às é vezes você dinheiro. exatamente, às vezes você é escalado por 15 minutos. E naqueles 15 minutos você tem uma série de falas para cumprir, para falar, para dublar, você entendeu? Então não dá nem tempo de pensar muito. E a grande habilidade do ator tá dentro dele mesmo, de repropor a cena sem a necessidade de ter a verdade na frente dele, porque aquela cena já é fake, né? Ele tem que usar o que ele tem de sensibilidade para repropor aquilo, para tirar do papel que ele está lendo e pôr naquela imagem com a verdade que aquela imagem está solicitando a ele, né? Então a cena é de dentro, não sei o quê, né? Então tem que estar passando aquilo. E às vezes a pessoa não, quer dizer, a pessoa não pode chegar e a cena ter uma cara desse jeito e eu falar, oh, puxa, o que está acontecendo? Vai ficar falso, entendeu? Então, o ator, a Hum. habilidade dele é exatamente essa. Agora, o que eu acho que com isso, com essa modernização a gente perdeu, é porque essa interação enriquecia. Por quê? Porque na medida que eu falo, você responde, você fala, eu respondo, você fala, cria-se ali Porque a palavra, ela não carrega somente a informação do que você está ouvindo. Quando eu falo casa, na sua cabeça, na sua mente, já se forma sabe aquele que criança desenha da Tracinho. O casinha? desenho de O bonitinho tracinho. ali. Quando eu falo para você pão, você sente até o cheiro dele. Então, a Sim. palavra falada, a minha palavra, falada por um humano e ouvida pelo outro humano, a palavra carrega uma energia, ela carrega um simbolismo, ela Uma carrega emoção. uma informação que não é uma coisa simplesinha assim, entendeu? Então, assim, essa interação, quando a gente gravava junto, enriquecia o trabalho, fazia o trabalho ficar mais rico dessas informações sensoriais que a gente não está que não são perceptíveis, né? Mas que na minha mente já forma um monte de florzinha se eu falar de florzinha, se eu falar de um monte de outras coisas, então vai trazendo para a gente aquele monte de imagem. Então, nós perdemos isso. Mas, por um outro lado, a gente foi tendo que ter uma capacitação maior também, porque a maior parte dos atores que dublavam naquela época em todos aqueles sistemas, eles passaram para o Pro Tools, eles passaram por esse sistema de cá. Mas muita gente sofreu durante muito tempo, porque ficou se sentindo perdido por conta da rapidez. Aí acabaram se adaptando, porque ao longo do tempo aquilo foi trazendo para eles. Porque assim, dublagem a gente aprende fazendo. A expertise vem quando você está na frente do microfone, você vai tendo que lidar com a cena e você não sabe muito bem como fazer, mas aí você tem que fazer, então a dublagem você aprende fazendo. E
E aí todas essas pessoas acabaram também. Mas aí ainda hoje a gente pode dizer que tem gente mais rápida e gente mais devagar. Agora, ser rápido de hoje não é uma grande vantagem, não é um lucro, não é porque a pessoa é muito boa, é porque ela é hábil, é porque ela é ligeira e tá tudo certo, é uma capacidade, tá tudo bem. Então, assim, entendeu? A gente perdeu coisas e adquiriu outras. Então, a funcionalidade do cérebro, né, que é quem manda todas essas informações para a boca, elas foram, elas foram crescendo também. Então, eu não sou saudosista, eu só acho que a gente perdeu um pouco nesse sentido aí. Mas muitas vezes, hoje em dia, a gente está no estúdio, eu falo demais, hein? Vocês me cortem, porque Não, quando eu Não, a gente começo. tá aqui pra te você ouvir. tá aqui para te ouvir. Então, ainda hoje, a gente às vezes grava vozerio junto. O que que é o vozerio? O vozerio é todo aquele background que tem em filmes, assim, por exemplo, estamos nós dois aqui conversando, eu e Sim, o Ítalo, ou é o Ítalo, Ítalo, né? Ítalo. Eu e o Ítalo aqui conversando e tem no fundo um bar movimentadíssimo de gente. Todo esse som Outras de. vozes de fundo É, ali. exato, exato. Essas vozes de fundo a gente chama de vozerio. E quase sempre é gravada todo mundo junto. Por exemplo, umas 4 pessoas. Aí é um vozerio de bar jovem, então a gente põe 2 atores e 2 atrizes, né? 2 dubladores, 2 dubladoras, e aí a gente grava todo mundo junto. E a gente observa que é gostoso, é divertido e tudo mais. Não é nem sempre também é muito funcional, entendeu? Então, Sim. tá tudo certo com o que acontece hoje em dia. A meu ver, tá tudo certo. Não tem. Assim, E, se a gente pudesse reprisar daquela forma, mas eu acho que ficaria um pouco inviável também, então, sei lá, ô sabe? Sandra, eu gostaria também de te perguntar, eu vou aproveitar esse gancho aí, porque, igual você falou, a dublagem evoluiu muito, bastante, e Muito. continua evoluindo. Sim, Só sim, que sim. a gente está vendo uma polêmica muito latente, que é a questão do uso de inteligência artificial em várias coisas, principalmente na dublagem. Sim. No seu modo de ver, você que está esse tempo todo aí nessa área e tudo mais, como você vê essa questão do uso de inteligência artificial na dublagem? Você acha que pode acabar com a dublagem como a gente conhece? Você acha que pode ajudar? Você acha que não? Qual que é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre a inteligência artificial nisso? É, assim, o que vai acontecer é só uma bolinha de cristal bem, né, bem treinada poderia responder. Mas assim, a minha sensibilidade me fala o seguinte, é exatamente isso tudo que eu contei agora. Quando chega uma pessoa com uma voz chata, sabe, acontece na vida, né? Sei lá, no telefone tem uma telefonista chata, Aquela telefonista que voz nem existe mais, irritante. mas sei lá, uma voz irritante, exatamente. A voz traz a mensagem que ela é irritante. E você, naquele exato momento que você registra, putz, que voz irritante, né? Aí, naquele exato momento, lá dentro de você, um monte de informações se dispara. Nossa, essa pessoa deve ser chata. Putz, lá vem ela vai falar um assunto que. E aí, quase sempre, você não acerta tudo, porque nem sempre uma voz estridente é de uma pessoa ruim. Ela pode ter lá as demandas dela, mas nem sempre uma voz é, rasgada pode ser de uma pessoa ruim, mas às vezes não bate com o teu santo, pode acontecer. Então eu acho isso, eu acho que como é que a inteligência artificial vai conseguir dar todas essas informações que um ator que está lá na tela passa quando ele está representando um personagem. Talvez Sabe você não quando tenha aquele você. vínculo emocional com a voz. Tipo, você poder escutar a voz e ela te remeter a algo, você criar um vínculo mesmo com a voz, né? Exato. Sabe quando você tem na sua casa aquele pôster lindo daquele quadro maravilhoso do Van Gogh? E aí você tem aquele pôster, e aí você tem lá na sua parede, e você bonito, mas eu te garanto que o dia que você puder estar na frente de uma Da obra obra original. verdadeira do Van Gogh, a original, lá no museu na Holanda, que você olhar aquele quadro, os girassóis, você vai falar, nossa, e você vai perder ali bem, vamos dizer, por baixo, 10 minutos olhando aquele traço, aí você vai mais para longe para ver a perspectiva, porque se você vai muito perto, você vê que tem uns borrões assim, aí você vai mais perto e fala, nossa, é tudo borrado, aí você vai longe de novo. E você vai ficar intrigado com aquilo e aquilo vai te trazer tanta informação. É a mesma história
o tal do pôster na sua lá colocado em algum lugar da sua casa, que todos nós temos alguma reproposta de alguma coisa dessas em algum lugar, ele só é para enfeite ali, né? Para você passar e não ver aquela parede vazia. Não é para te dar uma informação. Pode até estar dando uma informação de que você é um grande fã do Van Gogh, mas e daí? Só, stop, porque, entendeu? Parou, não tem mais nada. Então é isso que eu fico pensando. É, será tudo que eu vejo falando de inteligência artificial atualmente em dublagem, tudo tem uma coisa que tem uma voz que vai pelo nariz e não sei o quê, tá. Pode até remeter à minha voz mesmo, mas é uma coisa que fica assim e tal, falado de um jeito, não sei o quê. Eu não sei o quanto isso emociona ao longo do tempo, você entendeu? Eu não paro para olhar muito essas coisas, porque o que eu quero te dizer eu tenho, como você mesmo falou aí, 40 anos de estrada, e eu não consigo hipotizar nada, e eu estou nesse meio todos os dias das 8 da manhã às 10 da noite, basicamente. Como é que esse monte de gente que está aí fora, fazendo filminho, colocando vozinha, não sei o que, está hipotizando que vai acabar? Que eles sabem uma coisa que nem eu que estou lá dentro sei. Nem as empresas com as quais eu trabalho sabem. Então eu acho um pouco tudo muito duvidoso agora. E é isso que eu te falei, a não ser que a pessoa tenha uma bolinha de cristal que Jesus entregou na mão dela e falou assim: olha, com essa bolinha aqui você vai ver o futuro do mundo. Ninguém agora, nesse exato momento, consegue saber o que vai acontecer. Ainda Não está dá. tudo no campo da especulação. Muito, 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 muito. Pode ser, olha, pode ser que a inteligência artificial precise da gravação original, gravação de um humano para ela depois fazer mudanças nas nuances. Então, a minha voz eu gravo e a minha voz fica com voz de Ítalo. Porque a inteligência artificial consegue fazer a mudança dessa nuance. Mas precisamos ver se a mudança, na mudança dessa nuance, não perde aquele monte de informação que eu falei para vocês, que vai junto com o que eu estou contando para vocês agora, nesse exato momento. Será que, se esse nosso diálogo for totalmente reproposto por inteligência artificial, será que vocês vão apreender dentro de vocês tudo que eu estou falando da mesma forma? Porque quando a gente vê os videozinhos de inteligência artificial dublando com a perfeição da boca, falando certinho, você fica só encantado de ver que uma máquina possa fazer isso. Mas daí, um foguete leva o homem na Lua, eu entro dentro de um carro, eu dirijo, vou até não sei aonde, o avião em 8 horas me leva para a Europa ou para os Estados Unidos. Tem várias máquinas maravilhosas no mundo. Só que não precisa de máquinas. Sabe por quê? Porque a velocidade da luz já existe na luz. Planetas suspensos no universo já existem. Máquinas maravilhosas, quer dizer, os cometas rodando por aí, existem coisas, o universo já tem tudo isso. A gente só propõe coisas pequenas aqui na Terra para a gente poder ter uma qualidade de vida que fica para meia dúzia também, né? Um pouquinho melhor, mas assim, a gente está aqui só para melhorar a gente mesmo. Está aqui para mais nada. Então, quando eu faço quando eu estou trabalhando no entretenimento que depois você vai assistir, percebe quanta informação tem em tudo isso? Você vê que a Carrega uma inteligência artificial história além do que carrega só uma uma voz, né? história, carrega inclusive os meus 40 anos de trabalho, Sandra, entendeu? mas tem uma outra questão também. A gente tem visto bastante circular nas redes sociais, Instagram, Facebook, pessoas vendendo pacotes de vozes de dubladores que já partiram e dubladores que ainda estão na atividade, usando a ferramenta de trabalho. Como você enxerga isso? Você acha que, tipo assim, igual a gente. Eu acho A assim, gente, incrível, né? Mas, tipo você assim, acha? tinha que ter uma lei. Tinha que ter uma lei, alguma coisa assim, para não deixar isso acontecer. É exatamente isso que nós estamos agora. Porque o que acontece com a inteligência artificial? Essas pessoas aí são pessoas sem nenhuma moral, sem nenhuma ética. São pessoas que realmente compará-las a bichos é um absurdo, porque o bicho é muito melhor e a gente sabe disso. Então, são pessoas que estão querendo se locupletar, são pessoas que estão querendo se impor
Mas elas não sabem que amanhã ou depois elas podem sofrer do próprio veneno que elas estão querendo vender para os outros. Por quê? Porque o fato da inteligência artificial mimetizar, emular a minha voz, é, eu perco meu trabalho? Ok. Mas a inteligência artificial vai fazer isso com você, com quem está vendendo, com o Barack Obama, com o Lula, com todo. Você está entendendo que então não é uma coisa que é só para dublador? É uma coisa que é público. Porque amanhã ou depois o Ed ou o Ítalo vai estar lá na rede social falando mal de um parente, por exemplo. E com a cara perfeitinha dele, com a boca e falando certinho. Olha, eu odeio a minha mãe, porque sei lá o quê, entendeu? E falando uma bobagem. Então, assim, a inteligência artificial tem que ser parada por conta disso, ou pelo menos regulamentada por conta disso. E é isso que a gente está aguardando agora. A gente está aguardando leis, porque tem leis, tem PLs, projetos de leis que estão, de alguma forma, tramitando. Eu não sei em que pé está, porque tem pessoas que estão olhando isso mais de perto e não eu, mas assim, tem, e a gente está lutando agora para isso. E não somos só nós, são os atores todos em geral, inclusive os que não fazem dublagem, são todos os músicos. Porque de repente a Marisa Monte vai começar a cantar por aí músicas que ela não fez e que não é com a voz dela. Vai estar Você está cantando axé, entendendo? sertanejo, pagode. Ela pode cantar qualquer tipo de música, e aí, inclusive, músicas que ela fala, não, não é meu estilo, não quero, mas vai estar cantando. Então, entendeu o que acontece com a inteligência Sim. artificial? Essas pessoas agora estão só se locupletando porque elas querem ganhar o view metal. Mas elas vão Então, sofrer do próprio. aproveitando do pequeno breve momento ali de onde está todo Exato! mundo meio Porque que agora com a situação. nós estamos no olho do furacão. Sim, Furacão tá. Então não tem ninguém tá sabendo o que vai acontecer. Óbvio, tem sempre aquele que se aproveita porque a vaca saiu voando porque estava no olho do furacão e caiu do outro lado. Ah, vamos pegar essa vaca e vamos fazer um churrasco dela. Pronto, acabou, entendeu? Então tem alguém fazendo churrasco com a minha voz, entendeu? Tá ganhando alguma grana com isso. Mas vamos ver até quando, porque não é possível que as pessoas não compreendam que isso não é um problema só da dublagem. É um problema de sim. todos nós. De repente, o teu vizinho vai te fazer uma ligação, um absurdo qualquer, de repente, o outro que, sabe, traição. Aí eu fico imaginando as piores coisas, assim, você Começaram a entendeu? forjar os cenários, né? Já Coisas total forjado. E prejudiciais. falando, não tem agora circulando, a filha liga para a mãe pelo WhatsApp, lá, pelo vídeo, né? E fala: mãe, tô precisando de dinheiro. E é a imagem da filha falando com a voz da filha e tal, tal, tal. E a inteligência artificial? Tem gente que já caiu nesse golpe agora. Então, ou seja, isso aí é um problema mundial. E o mundo Hum. realmente está tendo que lidar com isso. E, obviamente, agora a especulação está em cima das nossas vozes. Mas a minha voz não é nada. Pensa na voz desses atores todos famosos. Aí, de repente, vai estar sei lá, o Rodrigo Santoro vai estar dublando se não foi ele que dublou. Você entendeu? E aí ele vai ter que ouvir, como o Pedro Bial tá vendendo coisas aí que não foi ele que vendeu, e ele tá tendo que falar, escuta, até quando vocês vão deixar essa palhaçada acontecer? Eu não fiz isso aí. Então, de repente, você entendeu que é uma coisa que precisa de uma Sim. regulamentação urgente? E aí, vocês, então, por que que eu já comecei fazendo assim lá no início? Porque quanto mais pessoas sensíveis a esse problema da dublagem, estará sensível também ao problema do mundo. Então, tomara que todos que estejam nos ouvindo agora, juntamente com vocês, sejam realmente a egrégora do bem e que se unam e que tudo quanto é petição ou qualquer coisa que vocês virem falando de inteligência artificial, não só na dublagem, mas em tudo quanto é lugar, mas na dublagem principalmente, porque nós estamos sendo os primeiros a sermos atacados, que vocês tomem partido, que vocês digam Sim. não, A nossa queremos. busca é manter A a, dublagem a viva. orgânica, né? A coisa como ela é. Exato, a É a dublagem dublagem viva, viva. exatamente, que foi É a dublagem essa viva. campanha que a gente está fazendo aí, Sim. que os dubladores estão E, fazendo. ô Sandra, só essa questão que a gente falando agora da dublagem orgânica, voltando um pouco ao seu começo de carreira e tudo mais, você disse que fez Aham, o teste lá porque recebeu a informação, foi convidado e tudo mais, e acabou caindo meio sim, que no meio da dublagem. sim. Para quem tem interesse da dublagem e tudo mais, quais os passos assim que você indicaria para quem quer ser dublador, cursos, enfim, algo que você
você possa dar de conselho, alguma coisa assim, para quem gosta do meio, para quem tem interesse em entrar. É, esse é um assunto um pouco espinhoso, a meu ver. Por quê? Porque eu continuo acreditando que dublagem a gente aprende fazendo. Porém, é isso que você falou. Eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com dublagem, eu quero entrar na dublagem. Hoje em dia, como é que se fazia antigamente? Aí, por exemplo, eu sou a Sandra, eu vou ter uma série nova lá, sei lá o quê, ou eu podia simplesmente falar, tem fulano, ciclano, beltrano que me perguntaram como é que faz para entrar na dublagem, eu chamo eles para virem para o estúdio, eu tô lá dirigindo um projeto, eles ficam sentadinhos ali, eu vou contando para eles, ó, isso aqui é um anel, o dublador fez isso para achar, aqui é o time code, não sei o que, tá. E a gente vai explicando, explicando, a pessoa vai assistindo outras pessoas dublarem, e aí, de repente, um dia a gente coloca essa pessoa na frente do microfone. Se essa pessoa já tem um DRT de ator, ela já, vamos dizer, começa a fazer pequenas coisas e e vai aprendendo. Isso é o que acontecia. Hoje em dia, com compliance, com confidencialidade, nós não podemos mais fazer isso. Nem meu filho comigo, ou minha mãe, ou minha tia, ou qualquer meu parente não pode entrar no estúdio comigo. Eu, quando estou dirigindo, quando eu estou dublando. Por quê? Porque existe contrato de confidencialidade que eu assino com o estúdio, eu me comprometo com Netflix, com a Sony, com Warner, com sei lá o quê. Entendeu? Então, todos eles. Então, eu não dá para levar ninguém mais para o estúdio. Então, o que que se faz hoje em dia? Tem os cursos. Agora, o curso relata-se, eu não sei, porque eu não tenho conhecimento, que o custo é muito alto para o que a pessoa obtém. Então, assim, quem Então, quer não resta começar na retorno do investimento para o que você vai receber Exato, depois. exato. Por quê? Porque você sai do curso com uma lista de casas, de produtoras de dublagem, mas você não tem recebido em nenhuma delas. Por quê? Porque eu não posso fazer você entrar no meu estúdio hoje em dia, antigamente o diretor ainda podia dizer alguma coisa, mas assim, a gente está trancado no estúdio, quem fala com você é um monte de gente que tem lá na frente. Começa que você tem seguranças na porta que não pode entrar. Aí você tem uma recepção que já te recebe querendo saber onde você vai. Daí tem todas as pessoas que trabalham, pelas quais você tem que passar, administradores é, gerais lá, que você tem que passar, que você não vai entrar no estúdio. Então, assim, o curso talvez vá te dar o quê? Você vai aprender aquilo que o diretor ensinava diretamente quando a pessoa ficava sentadinha ali do lado dele. Ó, tá vendo? Agora eu falei para ele ir no anel 24. Ó, o anel 24 é uma linha imaginária que a gente escreve aqui no texto, ó. Anel 1, 2, remetendo aqueles 20 segundos daqueles anéis que eu falei no início, que colocava dentro daqueles casulos e tá. O que que a gente continuou fazendo? A gente continuou a cada 20 segundos traçando uma linha imaginária no texto, porque a nossa unidade de medida é o anel. A cada 20 desses pedacinhos aqui, de 20 segundos, a gente forma uma hora de trabalho. E essa uma hora de trabalho dá um certo valor que para a gente é importante saber, porque eu sei que eu vou receber aquilo, e para casa ou para a produtora é importante saber, porque ela sabe que vai me pagar aquilo. Então, olha, então isso aqui é o anel. Aí eu falei para ele 24,55 é o time code, ó, 24,55. Se você no texto também está marcado, sabe, o time code. Aí você vai lá na página tal, esse 24,55 remete ao anel 70. Então então todas essas coisas você vai aprender no curso, o vozerio, como é que faz. Eles vão colocar lá na tela trechos e você vai ensaiar e você vai ter que gravar e aí depois eles vão analisar como é que ficou aquela gravação e tá. E aí tem gente que rapidamente pega o processo, tem gente que demora um pouco mais, mas às vezes o que pegou o processo rapidamente não é melhor do que aquele que é mais lento para aprender. Então, é uma coisa que o que seria justo hoje em dia é que essas casas que fazem os seus cursos de dublagem e também fazem dublagem, usassem os alunos também para dublar. Só que também tem uma série de situações que a gente ouve falar de uso do aluno trabalhar e não receber e ficar hora aula. É tanta confusão que eu realmente, por isso que eu te falei, é um assunto espinhoso. Eu
Eu não sei como se faz para entrar na dublagem hoje em dia. Eu Sandra, realmente não sei. e tipo assim, igual você tá falando aí, você contou a sua história aí da parte da dublagem, que você começou no estúdio e tudo mais, e a gente tá vendo aí qual parece que tá uma onda, todo mundo fala assim, né? Você vê muita gente querendo ser dublador e tudo mais, né? E parece que quer pular as etapas, pelo menos assim, o que a gente vê aqui, né? Sim. E vocês tinham referência e tudo mais na época que vocês começaram. E eu queria saber de você, quando você começou a dublar, se, tipo assim, tinha algum dublador ou dubladora que você admirava, ou admira ainda, que, né, que você, puxa, que legal trabalhar com essa pessoa, não, eu gosto mais de trabalhar com essa pessoa. Você tem alguém desse tipo assim? Bom, eu sou uma 24 anos atrás, e quase 25, quando eu comecei a dirigir dublagem, eu compreendi que eu era uma fã de dublagem mesmo, porque eu gosto do trabalho dos meus colegas. Então, eu sou uma diretora que eu deixo o dublador dublar, eu pontuo certas coisas, mas quase sempre eu escalo na bingo, sabe, na mosca, porque eu procuro dublador que tenha a ver com aquele personagem da tela, então acaba ficando sempre. Modéstia à parte, eu escalo muito bem. Tem muita gente que ganhou papéis que eu escalei e que fizeram aí durante anos e que foram papéis que ficaram assim, enfim. Mas eu, quando comecei, obviamente, eu ver o Matos Matias dublar o Flintstone, para mim era uma emoção. O Rogério Márcio fazendo o Barney, era uma emoção. Todas aquelas vozes da Helena Samara, Carlos Campanile, que está aí até hoje, graças a Deus, e é, nossa, Jorge Barcelos, e foi uma emoção muito grande também trabalhar com todos esses. E eu levava comigo a Neide Pavani, eu levava comigo Maximira Figueiredo, aí eu vou lembrando das pessoas, eu vou voltando Né? para trás. Né, José Soares, Gastaldi, Marcelo Gastaldi, Marcelo Gastaldi é o é, Chaves. El E Chaves, e a Helena exatamente, Samara é a nossa. Dona Clotilde, não é isso? Dona, não, ela é a bruxa de setenta e A um, a Bruxa Dona do T1. Clotilde, Isso. a Mário Vilela, né? Então, lembrando o elenco, o saudoso elenco do Chaves, Older Casarré, é, nossa, sabe, gente muito boa, Osmiro. Então, trabalhar com essas pessoas para mim era pura inspiração. Então, eu fui uma pessoa que sabe, eu acho que nada é por acaso. Eu não entrei na dublagem por acaso. Eu entrei porque eu tinha que entrar e porque era o meu ambiente mesmo, e porque eu gostava, já sem Você foi saber que predestinada. gostava. Predestinada. Isso aí é É, fato. a minha sensação é essa também, porque eu realmente nunca imaginei, não tinha ninguém na família ator ou que sonhasse com isso, aí de repente, do nada vou eu lá e vai um monte de outras pessoas, e não era nem segundo a minha informação, era informação de um amigo da minha irmã que também estudava na mesma escola, e minha irmã também foi junto, e ninguém passou no teste, só fiquei eu. Então foi uma coisa assim muito louca. E, Sandra, aproveitar que você citou aí o elenco do Chaves, conta pra gente, por favor, a, pra gente aqui é icônico o seu trabalho como a Chiquinha. Foi, como o Ed disse, que marcou gerações, marca a infância. Eu sento hoje na frente da televisão para assistir o Chaves e eu rio até hoje. Então, assim, Sim, eu acredito que óbvio, você tem outros trabalhos, como você está, se eu não estou enganado, agora você está ainda em Bridgeton, fazendo a voz. sim. Mas a Chiquinha, fala pra gente desse papel em específico. Como é que você conseguiu? Como é que foi parar para você? Então, na verdade, assim, como você bem citou, Bridgerton é só um dos papéis que eu tenho Sim, feito sim. agora, né? Porque são vários. Eu trabalhando todos os dias, a gente são muitas vidas, né? Você é um desenho animado, aí você é uma advogada, daí você é uma mãe, daí você é só uma enfermeira, daí sei lá, é tanta coisa num dia Aborda várias só, coisas. né? Exatamente. Então é muita coisa. A Chiquinha quando eles receberam aquele pacote de coisas lá e no meio tinha o Chaves lá no SBT, na Na TVS, Televisa? isso, porque o Silvio Santos comprava aquele pacote de novelas da Televisa. Junto com esse pacote de novelas que ele comprou, vieram também esses episódios desse seriado aí, El Chavo del Ocho.
que ninguém sabia muito bem o que que era e que ficou encostado num canto lá por um tempo. Aí, num certo momento, o Silvio Santos chamou o Salatiel Lage, que era o gerente da dubladora, né? Era o diretor daquele setor de dublagem da TVS. E aí chamou ele e falou: Olha, tô com esse negócio aqui, o que que você acha? Isso aí vale a pena? Aí ele falou: Olha, vamos gravar um piloto, vamos ver como é que fica isso aí, sei lá. Aí o Gastaldi foi encarregado de fazer o negócio. O Gastaldi assistiu. O Gastaldi era muito bom para escalar também. Ele matava a pau, assim, ele ia na mosca mesmo, né? A menina que tinha naquela ocasião dublando lá na TVS era eu, a mais jovem, a mocinha. Eu tinha feito a Chispita, eu tinha feito a Pet Pimentinha, eu tinha, assim, desenhos animados, a Luluzinha, as garotinhas que apareciam nas novelas era eu que fazia, era eu que dublava. Porque eu era aquela mocinha, a mocinha da época. E de todos os personagens lá do Chaves, vestidos de adultos, a que mais parecia uma mocinha mesmo era a Chiquinha, né? Você demora para entender que ela é adulta, porque ela é magrinha, pequenininha, ela parece uma mocinha mesmo. E aquele jeitinho dela tal, o Gastaldi me chamou e falou: Olha, você vai dublar essa moça, essa mulher aqui, eles são adultos vestidos de criança, mas ela não aparenta e não sei o quê, tá, tá, tá. E é um humor, é uma comédia, mas a gente não sabe muito bem, porque é muito regional, é muito estranho e tal, mas a gente vai fazer o piloto, porque o patrão aí tá pedindo pra gente fazer o piloto. E Tipo a assim, gente faz dublou aí e dessa. vamos ver o que que dá. Exatamente, e a gente dublou desse jeito. Quando levaram lá para tal da reunião, para aprovar ou não aprovar, segundo conta o próprio Salatiel, nenhum diretor da TVS daquela época achava que aquilo fosse vingar. Falou, não, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. E o Silvio Santos perguntou para o Salatiel, falou, e aí, o que que você acha? Vocês fizeram o trabalho? Eu acho interessante, mas e aí? Aí o Salatiel falou, olha, a minha filha, de 5 anos, 6 anos, sei lá quantos anos tinha a filha dele, a Roberta, naquela ocasião, ele falou, ela assistiu e morreu de rir. Eu gostei, é um humor leve, é um humor inocente, remete ao circo, remete a uma coisa Sim. assim, né? Remete a um Meio humor que não. teatral, meio. Isso, não existe hoje em dia na Sim. televisão isso aí. Então, é, é precursor inclusive depois muitos humoristas brasileiros pegaram aquela fonte ali, né? Que as escolinhas que surgiram depois, Era as inspiração escolinhas deles. surgiram depois, eles talvez tenham sido E, se inspirado, né? Nas escolinhas ali, na escolinha do Chaves e tal. Então, entendeu? Aí, a partir disso, o Silvio Santos falou, vai, vamos gravar. E aí começa um problema para gente, porque realmente era muito regional. No início da Latilindrina, eles falavam Latilindrina, a Chiquinha, Francisquinha. Então a gente foi traduzido para Francisquinha, porque eram muitas batidinhas de boca, né, para tentar pegar a labial. O Chaves também, que ele é el Chavo del Ocho, é, é o garoto do 8, né? O garoto é um garoto qualquer, não é um garoto que tem nome. Só no Brasil o Chaves tem nome, e é inclusive um sobrenome. Quer dizer, no México, ele é um Zé Ninguém, vamos dizer assim. Ele é um menino sem eira nem beira. No Brasil, ele é Chaves. Então, Então assim, você aí a gente. reformular aquela questão toda ali da série para dar uma. Exatamente, porque ele, Chavo, Chaves, Chaves, aquela boca. Então, não dava para chamar ele de menino qualquer, ou seu Zé Ninguém. Chavo, Chavo. Então, Chaves. Se instituiu Chaves. E Dom Ramon virou Madruga. E, putz, tudo isso o Marcelo fez com tanta maestria que é exatamente Realmente, por isso que eu acho que maestria. A própria palavra certa. Na América Latina, eu acho que não tem lugar onde o Chaves tenha mais sucesso do que aqui, no Brasil. Sandra, eu tenho que Hum. falar para você que a minha vida inteira, sei lá, meus 10, 12 anos, acho que até mais, eu cresci assistindo Chaves e eu jurava que os atores eram brasileiros, porque, tipo assim, a dublagem é tão perfeita, mas tão perfeita, que quando eu descobri que era dublado, eu entrei em choque.
Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Como assim Pois é, dublar? pois é, pois é. Aí, Icônico, icônico. Ah, tipo assim, pra mim, é a dublagem mais perfeita que existe. É claro que tem várias dublagens maravilhosas no Brasil, mas a do Chaves é inigualável. Como você falou, o Marcelo Gastaldi, né? era Era o maestro, Não, ele era o acertou. mestre. Você É, pega os atores com suas vozes originais e com os dubladores, tipo assim, é muito parecido mesmo. E o seu trabalho na Chiquinha é fantástico, é sensacional. Você, tipo assim, muito bacana. isso não é que você encara como elogio, mas você até parece com a Maria Antonieta Deranés. Não, é um elogio, para mim é um elogio, porque eu acho que no final o que o Gastaldi tinha de genial era exatamente isso. Ele, sabe aquilo que a gente falou da voz, que carrega a emoção, que carrega. Ele percebia em mim os traços de personalidade que preenchiam a Chiquinha, que preencheriam a Chiquinha. E por isso ele me escalou. Tanto é que não teve teste, não teve match voice, não teve Foram frescura escolhidos nenhuma, para entendeu? fazer. Ele escolheu, ele falou: tá escalada você, vai fazer. Tá escalado o Seidel para fazer o Madruga, que era Dom Ramon ainda. Entendeu? Foi assim: a Marta vai fazer a Florinda. E por aí vai, entendeu? Ele não ficou matutando, ele não ficou pensando, ele não ficou elocubrando coisas. Porque ele tinha as nossas personalidades nas nossas vozes no ouvido dele. E ele viu a imagem e ele falou: casa com aquilo que eu tenho no meu ouvido. Então eu vou botar a Sandra para fazer, entendeu? Então, o genial dele era exatamente isso. E quando você me diz que eu até pareço com ela, né, um puro elogio, porque é isso mesmo. A gente ficou assim, eu vesti a imagem e ela vestiu a minha voz. Então, casou perfeitamente, né? O Ô, negócio. eu diria que você nasceu para isso, porque assim Eu como o só Ed falou, entrei na dublagem para isso, por causa disso, era né? o destino, era o destino. Mas Era o Destino. como o Ed falou, destino. foi, não tem como dizer, uma obra de arte a dublagem do Chaves, porque É, foi tudo muito, como você disse, ele escolheu as pessoas certas para aquilo. Foi assim, verdade. encaixado. Muito. Cada Foi. pecinha ali foi colocada no devido lugar. Eu também E, acho. E tinha esse desafio de regional, de ser muito, remeter muito à cultura mexicana. E aí ele também foi muito genial, porque ele sim, falou: quer trazendo isso para o saber? Quer Brasil. saber? Vamos. Uma vila como essa, onde moram vários vizinhos, um quintal como esse, onde moram vários vizinhos, todo mundo meio junto, essa coisa. E tem o menino que tem a bola e não quer dar a bola para ninguém. Isso tem em qualquer lugar do mundo. Então, vamos embora colocar, porque graças a Deus também, eles não saíam dali. Então, não tinha problema de falar a respeito das coisas brasileiras, porque depois O não que ia. tivesse por Eles não. fora poderia ser qualquer coisa, né? Exatamente. A vila está suspensa num lugar que pode realmente ser em qualquer lugar do mundo. E aí a genialidade dele se cumpriu mais ainda quando ele falou: quer saber? Não é Pancho Villa, não é Pablo não sei o quê, é Dom Pedro I, é Guarujá, é o Pelé, e vamos botar o Corinthians e o Palmeiras, entendeu? E vamos fazer assim, entendeu? Não, E eu aí falei foi genial demais, né? do filme do Pelé. Uma Aquilo é sacada. genial, né? É uma Sandra, sacada. e você chegou a conhecer a Maria Antonieta pessoalmente? Não, eu nunca estive com ela. Não, Puxa nunca vida, estive com eu, ela. eu torço, desejo do fundo do meu coração que esse encontro aconteça, porque vocês têm que estar lado a lado, isso tem que acontecer. Como assim? Eu acharia bem justo, mas é que quando ela veio no Brasil ocorreram coisas muito injustas que não me levaram para estar lá perto, entendeu? Então Uhum. é uma historinha meio besta, que podia ter Sim. sido melhor gerenciada por todo mundo, inclusive E por quem me substituiu também. uhum. É, tipo assim, você tem vários papéis emblemáticos, igual a Maria Antonieta, tipo assim, é de longe disparado, mas eu tenho que comentar aqui, Michelle Pfeiffer, você dubla a Michelle Pfeiffer no universo Marvel, como é que é isso? Você é uma super heroína
Como se dá isso? Ah, eu me sinto invencível nessa hora. Ai, Poxa, olha, foi ali no caso foi, eu já tinha dublado a Michelle Pfeiffer no passado algumas vezes, e quando ela surgiu nesse universo, é, eles chamaram quem tinha dublado ela fez teste. E eu passei no teste, por um acaso a minha voz casou melhor, ficou mais. Então, assim, para a Disney, para esse universo todo, quem dubla ela sou eu, né? E foi é bacana, é muito legal. Ela é uma mulher que está nativa até hoje. Ela é uma mulher que fez muitos papéis bacanas, mas sempre comédias muito leves. Mas ela está envelhecendo muito bem, né? Ela está trazendo personagem. Imagina, quem ia imaginar ela num universo desse, né? De super-heróis e tal. Então, eu acredito que ela vai continuar evoluindo e, se Deus quiser, eu junto com ela. Aí a gente vai gravando aí. Foi, é muito bacana, é muito legal. E tudo que ela faz hoje em dia é o fio da navalha, assim, né? É uma interpretação pequena, é uma coisa. Ela naquele Malévola, vocês viram Malévola que ela Sim. tem? sim. Aquilo é Com uma a interpretação. Angelina Jolie, Isso, você com a falou Angelina live action. Jolie. Isso. Isso, live action da Malévola, exato, com a Angelina Jolie. É a rainha Ingrid, né? É perfeita, é muito. E aí no final, a loira linda, suave, não sei o que, tá, 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 e é a maior vilã de todos. Olha eu dando spoiler aí. Mas enfim, entendeu? Então isso tudo é muito bacana. Então é um desafio muito legal. Eu estou muito O feliz. Ítalo falou aqui também, você dubla lá a Lady Violet, lá em Bridgerton. É Muito isso. top. Ai, eu Ela adoro ganhou, aquilo lá tem também. um spin-off também. Tem um Hã? spin-off que também. O spin-off, né? Acho que é Rainha Charlotte, não é isso? A É o Charlotte também ela tava, eu também gravei ela. Isso. Então é um trabalho inigualável. E eu tenho que te perguntar, dessas várias atrizes, tipo assim, igual o Isaac Badavi teve a honra de conhecer o Hugh Jackman, mas tipo assim, se você pudesse escolher, quem você escolheria agora pra fala só, eu sou sua voz, né, aqui no Brasil, mas quem que você gostaria de conhecer? Acho que talvez a Chiquinha mesmo, a Maria Antonieta. Até Uhum, para desfazer essa coisa, porque se existe voz de Chiquinha no Brasil, ela é a minha. Ela é a minha, não é outra. Para fazer a sim, Chiquinha tem que me imitar e não imitar a Maria Antonieta. Entendeu? Sim. Então, se você assistiu Chaves no original, não é exatamente igual o que a gente faz aqui no Brasil. Você talvez assistir um episódio inteiro, você vai falar, nossa, eu ria tanto com esse episódio em português, mas não tá a mesma coisa. Não faz sentido nenhum pra mim sim, agora. Faz sentido pra gente. Ainda que você possa compreender o que eles falem, né? Porque o Sim. espanhol não é tão complicado. Mas ainda que você possa compreender, então não faz sentido. Então é isso que eu acho. Talvez ela, para um E, pouco essa e situação. citando, e citando essa questão dos seus trabalhos, lista pra gente, assim, sei lá, uns cinco que você fala assim, não, eu gosto, esse aqui eu gostei muito de fazer, esse aqui eu carrego no coração, esse aqui eu queria poder refazer de novo só pra lembrar de como foi. Papéis assim que te marcaram, alguma coisa assim você tem? Olha, a Lady Violet é uma coisa que está no meu coração. Eu gosto muito. Foi teste, é, não sei quem fez, fui eu e mais algumas pessoas, então a minha voz foi escolhida e eu adoro gravar ela. Ou uma que eu tenho muito carinho também e que a série é muito boa, eu dou risada, eu me divirto e é muito boa, é a Mary Cooper, a mãe do Young Sheldon. nossa, Ah, muito sim, boa. Do É universo Big Bang muito Theory. bom. muito boa. Exato. É um spin-off, de repente, né? Porque conta a história Uhum. dele antes, né? Quando ele era Antes. criança, né? E eu adoro dublar ela, adoro dublar. E eu acho que ela é tão. Ela tem umas coisas muito engraçadas que também remete um pouco a mim, né? E então, sei lá. Eu achei um desafio e achei uma honra dublar a Cersei lá do Nossa, Game of Game, Thrones. Game of Thrones, é. Porque quando eu fui fazer o teste, vocês sabem que a voz foi trocada, né? Sim, era no Rio, Era foi do. para São Paulo. Isso, aí veio para São Paulo. Aí me chamaram para fazer esse teste lá, e aí eu não tinha nenhum horário na semana. E aí eu falei, olha, eu posso dar uma passada sábado de manhã, porque eu tenho uma coisa para fazer, mas eu posso passar sábado e posso fazer. Então, aí marquei para sábado, meu filho estava comigo, e nós fomos juntos fazer. E meu filho entrou, e eu fiz o teste, ainda não era um momento de, né, tá fazendo só o teste, ele entrou comigo, e aí eu fiz o teste,
e soube que tinha mais pessoas fazendo o teste também. E aí entramos no carro para ir embora. Ele falou: Mãe, você sabe quem você acabou de dublar? Que teste você acabou de fazer? Eu falei: Meu filho, eu não tenho a menor ideia. Não sei nem o que está acontecendo. Mãe, você acabou do Game of Thrones, porque ele ia todo domingo à noite, ele se reunia com os amigos e cada vez era na casa de um para assistir o episódio que passava, Ah, né, o no domingo à noite, episódio né? dele. Exato. Então ele tinha conhecimento. Você não sabe que eu me encontro com os meus amigos? Eu falei, eu sei que todo domingo à noite você vai não sei aonde, outra hora não sei aonde para assistir, mas eu não tinha ideia que era. Ele falou, então é isso que eu vou assistir, é maravilhoso, não sei o que, tá, tá, tá. Então quando ele me falou aquilo, eu falei, nossa, quero ganhar esse teste, porque eu quero gravar isso, porque meu filho gosta muito. Então, e quando eu Eu comecei a imagino dublar, que eu para falei, ele isso pô, está marcado. muito. Então, Sandra, não, eu tenho certeza, você, esses papéis que você pega, você é predestinado. Alguém lá em cima olha assim, não, é para ela aqui, é ela que vai fazer, ela é capacitada, pertence para ela. amém, amém, Senhor, que venham outros assim, porque eu tô nativa aí e com muita vontade de trabalhar sempre. A sua Então voz é na isso. atrizinha na Red ficou bom, ficou muito bom na Cersei. Exato. E a outra atriz que também é econômica, né? Ela é a malvada, mas ela é a loira bonita também ao mesmo tempo, né? E ela é econômica, ela tudo é muito pequeno e aquela emoção dela é uma emoção guardada, ela tem um ódio, ela tem uma mágoa, ela tem um negócio lá dentro dela que também não é muito bem. Então, sabe tudo isso, quando você fala em tudo isso e você quer passar tudo isso com a voz, será que a inteligência artificial pensa tudo isso antes de querer gravar? Não, de forma alguma. E aproveitando que você citou os seus trabalhos e ainda permanecendo nessa questão, então todos os trabalhos que você faz, você para assistir depois, você acompanha ali, ou tem alguns assim que você faz e depois, não gostei muito desse, não sei se é o meu perfil, talvez um filme que você fez, algo assim. Não, assim, vamos dizer que esses trabalhos eu paro para ver, eu gosto e eu procuro, inclusive, fazer um exercício de distanciamento para eu não ficar me criticando, porque a gente, você sabe, né? Todo mundo tem santo Você de fala, casa jamais, talvez isso santo poderia ter de melhorado, isso aqui. Santo de casa jamais faz milagre, né? Mas eu tenho que confiar no trabalho do diretor que me dirigiu. Então, quando eu assisto quase sempre como telespectadora, curtindo o que eu estou Espectadora. fazendo. Exato. E esses trabalhos todos, assim, eu gostei muito de fazer e agradeço vocês falarem, mas eu também achei que ficou muito bom na minha voz, com o meu jeito, com o meu. E então eu esses trabalhos, a Michelle Pfeiffer, a Cersei, isso, a Nancy ela, então todos esses atores, essas atrizes eu acho que ficaram muito boas e eu curto, gosto, e quando eu assisto, sempre a gente pode melhorar, né? Sempre pode melhorar, mas tá lá, tá feito, eu tenho que confiar que aquilo ali era o melhor que eu podia dar. E quase sempre era mesmo, porque todo mundo depois vem e fala, nossa, tá muito legal, eu assisti, eu vi, eu gostei, etc e tal. Então eu acho que tá tudo certo, assim. Nesse Às trabalho que você vezes a fez, gente é mal, às vezes a gente é mal escalado. Como é que é isso? Eu chego para gravar um personagem no estúdio, eu olho e falo, putz, não é muito para mim, né? Eu não me sinto muito à vontade nesse corpo que me deram aí. Mas vamos lá, vamos trabalhar isso aí, vamos encaixar. E aí, esse exercício também é muito legal, porque ele me enriquece. Porque de repente é uma mulher gorda, cima e embaixo. Aí ela é uma mulher que não tem nada a ver, que é muito mais velha. Aí eu fico procurando essas nuances, e na procura dessas nuances eu estou agregando informações, eu estou dando lá para o meu cérebro alimento para ele, num outro momento, lembrar de como é que uma mulher de mais idade gorda poderia falar, entendeu? Então, tá tudo certo também. Então você vai se encaixando, você vai se encaixando. Esse é o trabalho do ator, né? Isso é muito bonito e é muito bacana e é um privilégio. você dublou também o Avatar, o Caminho da Água, a Moat, não é isso? O Moat É, também. o legal daquilo ali é que o diretor falou pra mim assim, que aliás era meu irmão até, né? O Fábio Azevedo, meu irmão. Aí ele falou assim: você vai ter que falar na língua deles lá, não sei o quê. Aí você, ó, vamos ter que ouvir 3, 4 vezes, sei lá o quê. Cara, eu te juro, ouvi 2 vezes, anotei no papel mais ou menos o que eu. E eu repeti certinho, que até ele falou.
Ai, você fala essa língua, eu falo essa língua. Mas aí é onde entra o Você não, talento, né? você não sabia que eu falava essa língua? Eu falo essa língua, amigo. Tá pensando o quê? E eu repeti certinho, do jeito, na fonética, no, sabe? Para você ver que realmente é predestinação de vez em quando, né? Aí, de repente, você E, tá lá para fazer aquele papel mesmo, aquela coisa, e e fica Sandra, muito você bom. falando desses trabalhos, você tem alguma preferência? Tipo assim, gosta de fazer filme voltado mais para o público adulto, infantil, uma comédia, uma ação, algo assim? Ou todo Não, eu papel que gosto de você fazer pega, qualquer você coisa. gosta de fazer? Gosto de Desafiar. fazer qualquer coisa, é o desafio. Eu adoro o desafio. Então, de repente, um documentário bem difícil de dublar, aquelas pessoas, sabe aquela cientista que de repente gagueja para falar e fala e depois volta a falar de novo e aí repete, ou aquele reality show que tá todo mundo um falando em cima do outro que você não ouve direito quem é quem, aí você catar a pessoa lá no meio para encaixar lá na boca, ou o desenho animado com aquelas bocas enormes e às vezes depois aquelas boquinhas pequenininhas, japonês, né? Que japonês tem você, Sim, aí depois, né? E aí o japonês também, eles falam assim, sai daqui, fecha essa porta, não sei o quê. E aí, no japonês, e aí você fala, putz, como é que eu encaixo essa fala? Sai daqui, fecha a porta, porque eu não quero mais olhar na sua cara. Entendeu? Então, fecha a porta e não quero ver sua cara, sabe? Essas coisas assim. Então, tudo Vaza. isso exemplo as palavras muito tipo, simples. vaza, exatamente. Só cabe vaza, né? Só cabe vaza. Então é tipo, é tudo um grande desafio. É muito gostoso. Eu curto tudo que eu faço. Quase E sempre eu curto Sandra, tudo. e já aconteceu você, sei lá, ou no supermercado, na farmácia, ou no seu prédio, já aconteceu alguma situação de alguém reconhecer você ou ficar meio assim por causa da sua voz? Tipo, a pessoa ficar meio estranha, Eu te conheço de algum te conhece lugar. de algum lugar? Já É, aconteceu alguma eu, coisa? o que mais aconteceu foi exatamente isso, sabe? Quando você, por exemplo, na farmácia, alguma coisa assim, ou no mercado, ou quando você tem que trocar palavras no correio com alguém, aí você fala alguma coisa de novo, a pessoa fica de novo assim e tal, mas ela não sabe identificar, sabe? Por quê? Porque a minha interpretação quase sempre na dublagem, ela é uma bem naturalizada, né? Ela é bem natural. Como eu falei, eu busco o tipo que está na tela. Então a Cersei fala assim, ela tem um pouco assim, né? A Cersei tem um pouquinho de, ela é meio prognata, ela tem um pouquinho para frente assim. Aí ela fala um pouquinho assim. Ou a Mary Cooper, que é um pouco exagerado, as caretas. Então, eu fico procurando aquelas coisas todas como informação. Então, e aí eu boto a naturalidade. Então, eu não tenho voz de dubladora o tempo inteiro, porque tem gente que fala o tempo inteiro fazendo a voz da dublagem, ou então a voz da pessoa que fala, não sei o quê. Eu não tenho esse apego. Eu vou no momento, eu vou em cima da naturalidade ali do personagem. Então, eu acho que a pessoa sabe que o meu registro de voz ela conhece de algum lugar, mas ela não entende muito bem. Será que é uma locução? Será que ela é atriz de ator mesmo? Porque quando eu fazia teatro, a última peça que eu fiz, várias pessoas esperavam para me dizer: você faz dublagem? E eu falava, faço, por quê? Não, porque quando você falava, eu falava, nossa, eu ouço essa. Até que eu achei que era de dublagem, e eu falei, eu preciso perguntar para ela se ela é dubladora, porque a voz dela me remete à dublagem. Então, assim, entendeu? A pessoa sabe que conhece, mas não sabe muito bem da onde. Não sabe identificar qual papel, sabe? Mas não, ô Sandra, olha, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. O Sim, bate-papo sim. está maravilhoso. Por mim, A a gente gente ficaria repete qualquer hora. Não, eu quero assim. Antes da gente encerrar, eu gostaria de te pedir duas coisinhas. A primeira é você fazer uma brincadeira. Como é que seria, por exemplo, um encontro da Chiquinha com a Cersei? Rola de fazer? Como é que seria as duas trombando? Como é que poderia ser, né? Então a gente poderia fazer assim. Ah, ai, papaizinho lindo, meu amor. Essa Cersei veio, me pegou, me jogou no chão, e pegou meu sanduíche e roubou minha boneca. Bé, 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 bé. Vingança. Eu quero vingança. Eu opto por violência.
Que Sei lá se demais. eu falei uma. Eu me lembro que a Sandy falava alguma coisa parecida com isso. Perfeito, Não, perfeito. perfeito. Sua memória tá excelente, foi assim mesmo. E a segunda coisa que eu gostaria de pedir é você deixar uma mensagem do fundo do seu coração para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando o momento, para quem gosta de dublagem, para quem é seu fã, para nós que somos seus fãs, né, que Sim. estamos aqui, uma mensagem que você deixa para a gente aí, para a gente encerrar essa entrevista com chave de ouro. E antes, eu também quero uma mensagem para mim no final, mas você pode fazer pro Ed aí primeiro. Olha, gente, é isso que eu falei em algum momento desse nosso bate-papo. Nós estamos aqui para melhorar a nós mesmos. Se a gente desaparecer desse planeta a qualquer momento, ele se refaz sozinho. Se a gente sumir, se as cidades ficarem vazias, as plantas vão tomar conta de novo, os rios vão se despoluir, tudo vai acontecer, porque este planeta não precisa da gente para nada. Esse planeta está dando para a gente, de mão beijada, a possibilidade, a oportunidade da gente se melhorar. Então, todos nós estamos muito mais conectados do que a gente pensa que está. E quando eu faço um trabalho que eu entro dentro de um estúdio, muitas vezes muito pequeno, que me cabe somente, só cabe a mim e não cabe mais ninguém, uma estante, um monitor e etc. E eu faço esse trabalho e de repente tantas pessoas são afetadas por ele, é que eu entendo que as minhas escolhas e as coisas que eu faço afetam o mundo, o universo e etc. Então, a minha mensagem seria essa: vamos pensar que nós estamos todos de mãos dadas aqui, na tentativa de evoluir a todos nós, né? De sermos melhores, de tratarmos uns aos outros melhor, de sermos mais éticos, de sermos mais amorosos, mais fraternos e de sermos mais fraternos com a terra e com esse berço que a gente tem e onde a gente está e onde a gente tem essa oportunidade única. E eu quero agradecer a vocês, porque, então, nesse meu universo que poderia ser pequeno, porque só estou eu lá dentro dele, no final tem todos vocês junto comigo. E eu tenho um carinho imenso por cada um de vocês e de coração eu mando uma vibração de amor fortíssima para todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu queria te pedir, agora esse pedido é pessoal. O meu Uhum. sogro é muito fã do Chaves, muito fã da turma do Chaves. Você Sim. poderia, com a voz da Chiquinha, mandar um abraço pro seu Dé? Olha, então o seu Dé gosta muito da Chiquinha e gosta do Chaves também, e gosta também do Nhonho, e gosta também daquela bruxa, da Florinda e da Dona Clotilde. Ah, eu então não gosto dele não. Pois é, pois é, pois é. Eu vou chorar porque ele não merece que eu fale nada pra ele. Mas bem, vai, tá bom, vai, só porque o Ítalo me pediu. Ué, 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 ué. Uma Sandra, Muito coisa obrigado, qualquer. muito obrigado. aqui, Obrigada a novamente, vocês. muito obrigado. Que você continue sendo essa pessoa iluminada, fantástica, Amém. maravilhosa. Sei lá, tantos elogios aqui. Obrigado por essa honra. Amém. Espero que possa haver mais oportunidades de a gente conversar com você. Com E, certeza. inclusive, que uma delas seja aqui do nosso lado, aqui em Goiânia, Minas Gerais, comendo um pão de queijo, tomando um Tomando um cafezinho com a cafezinho e gente. comendo um doce de leite. Eu vou adorar, porque é tudo coisa que eu gosto. Pois é. Então tá Muito bom, então. obrigada, gente. Que vocês tenham uma semana iluminada, um ano maravilhoso e tudo de Amém, melhor para todos nós. amém. Grande E é beijo, isso, viu? Net Talks. Beijão. Net Talks, muito obrigado. E até o próximo Net Talks Entrevista. E tchau! Valeu.